Meu nome é Gabriel Mutari, esse é o segundo episódio do quadro Sem Ponto Final e aqui eu vou falar para vocês 4 passos para você sair de uma dívida. O primeiro passo para você começar a trabalhar é a organização. Então o que você vai fazer? Você vai montar uma planilha e você vai dividir essa planilha em algumas abas. Na primeira aba, você vai colocar por lista tudo que você tem como dívida, tá? Então você vai nomeando ali, na linha do lado, você vai colocar todos os valores que você tem de cada dívida contraída, certo? Esse é o primeiro passo. Você vai olhar aquilo ali, você vai fazer uma soma automática para você entender qual que é o tamanho do buraco que você se encontra no momento, beleza? Você entendeu isso daí? Você vai para a segunda aba ali. Na segunda aba, você vai começar a fazer uma divisão, vamos chamar de desmembramento. Você vai começar a desmembrar a sua dívida por categorias, certo? Então, um exemplo, você vai colocar lá uma empresa, tá? Então, você vai pôr funcionários. Dentro de funcionários, você vai fazer a divisão por cada funcionário separado. Então, assim, você vai colocar lá funcionários. Então, José, tá aqui. O que eu devo para o José? Isso e o total. Gabriel, tá aqui. O que eu devo para o Gabriel? Isso e o total. E aí você vai fazendo essa separação para todas as suas dívidas contraídas. O objetivo aqui é você conseguir entender para cada categoria qual é o nível da sua dívida, certo? Esse é o primeiro passo. Lembra, a gente ainda está na organização. Então, assim, você vai pegar, você vai fazer toda essa separação para você ir se organizando dentro do que você tem ali para poder pagar, certo? Então, você vai fazer isso com tudo. Então, foi funcionário, aluguel, água, energia, uma internet, todos os seus devedores, todos separadinhos ali, fazendo esse desmembramento. Você fez isso, dentro de cada parte você vai colocar também uma parte de pagamento. Então, um exemplo, você colocou ali do Gabriel, tudo detalhado, total do Gabriel. E embaixo você vai colocar total pago, certo? Que você vai controlando aquilo ali também. A ideia aqui é você fazer tipo de um termômetro. O que esse termômetro vai medir? Ele vai medir a tua capacidade de pagamento conforme você for efetuando esses pagamentos, certo? Então, nessa parte de organização ali, você está preparando o teu campo para você poder começar a trabalhar. Então, ali você já pode organizar exatamente dessa forma. Então, essa é a parte mais fácil, esse é o primeiro passo. Ali você vai começar a ter uma visão clara do que está acontecendo na sua vida e como você vai poder partir para os próximos passos. O segundo passo, ele é o planejamento. Então, você já organizou toda essa parte, agora você precisa planejar tudo isso que você contabilizou. É importante dentro dessa parte de planejamento e, na verdade, dentro de todos esses 4 passos, você fazer isso alinhado à sua vida pessoal. Então, a gente está olhando para um cenário que a gente está falando de uma empresa, certo? Então, mesmo você fazendo todo esse processo com a empresa, é importante que você alinhe, principalmente na parte do planejamento, com a sua vida pessoal. Por que com a sua vida pessoal? Porque não adianta nada, às vezes, você fazer todo um planejamento, toda uma organização para você poder sair das dívidas que você vive dentro da tua empresa e você continuar com o teu padrão de vida normal na sua vida pessoal. Tem que caminhar de forma conjunta, certo? Senão não vai funcionar. Já estou sendo bem sincero para você, senão não vai funcionar. A tua parte de planejamento, ela começa com um entendimento de projeção de pagamento. Então, o que você precisa começar a fazer? Você vai começar a estipular o que vai ser prioridade. Cada um enxerga a prioridade de alguma forma. Tem gente que gosta de olhar para a prioridade para pagar o que tem mais juros, tem gente que gosta de pagar a dívida menor, tem gente que gosta de pagar a dívida maior. No meu caso, a separação que eu fiz, ela foi o seguinte: eu defini como prioridade pessoas e depois empresas, certo? Essa foi a minha definição de prioridade para eu cumprir o que eu precisaria cumprir ali. E aí, dentro disso, você vai começando a entender dentro da realidade que você está. Então, vamos pensar no seguinte cenário: você está recomeçando. Então, beleza. Estou fazendo aqui uma organização para eu sair da dívida. Junto com toda essa organização, tem a minha organização de vida pessoa física,
certo? E também tem todo o planejamento do novo negócio que eu estou começando. Eu preciso entender aqui que eu vou definir prazos e condições exatamente de acordo com a possibilidade que eu tenho para poder cumprir. Então, nesse planejamento, você começa a estipular hipóteses do que você pode ou não fazer, analisando todo o seu contexto de vida. Basicamente é isso. E eu falo muito sobre a questão da vida pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a fazer essa organização, volto num ponto importante. Tudo que eu falo aqui nesse canal são coisas que eu aplico ou apliquei ou estou aplicando na minha vida ou no meu negócio. Então, eu fiz esses 4 passos que eu estou passando para vocês, fiz esses 4 passos dentro da minha vida pessoal e eu comecei a tomar algumas atitudes, como reduzir o meu padrão de vida. Eu tinha um carro financiado, eu peguei e devolvi esse carro para o banco, por exemplo, porque eu não teria condição de pagar a parcela do que eu estava pagando ali normalmente. Então, como eu estava fechando as empresas, estava tudo numa mudança, eu não tinha condição de permanecer aquilo, já tinha parcelas em atraso, então eu estava me esforçando muito, fazendo coisas ali que eu precisaria tomar algumas atitudes. E dentro dessas atitudes, devolver o carro para o banco, por exemplo, foi uma delas. Né? Reduzir ali ao máximo o padrão de vida que eu tinha para o básico mesmo. Esse é o momento e faz parte do processo. Nós vamos partir então para o terceiro passo dessa organização toda, que é a parte de negociação. Então é muito importante que você conseguiu organizar, você conseguiu ali começar a planejar, definiu a tua prioridade, quem que você vai começar a arcar primeiro, como que você pretende fazer aquilo. Dentro dessa redução toda aí de qualidade de vida mesmo, assim, vamos dizer, qualidade não, vai, padrão de vida. Dentro desse padrão de vida que você reduziu, é importante você começar a entender quais são os formatos que você vai ter para poder arcar com a tua responsabilidade. Vou te dar um outro exemplo do que eu fiz. Como eu estava fechando todas as empresas que eu tinha muita coisa de infraestrutura. Então tinha ar-condicionado, balcão, muita prateleira, mesa de computador, computador, cadeira. Então o que que eu fiz? Depois que eu defini minhas prioridades ali, eu entendi, cara, eu preciso começar a pagar isso aqui imediatamente, por exemplo, né? Eu fiz um levantamento em uma outra planilha, fiz um levantamento de tudo que eu tinha que não teria utilidade para mim naquele momento. Inclusive até coisas dentro da minha casa. E aí o que que eu fiz? Eu fiz um levantamento, precifiquei aquilo e comecei a anunciar para eu poder levantar esse capital inicial para eu conseguir executar ali o meu planejamento de alguma forma, né? Mas nós vamos chegar um pouco mais detalhado nisso aí também. Então, o terceiro ponto, ele é a negociação. Então, se organizou, você montou ali brevemente um planejamento de como você consegue fazer, e esse é o ponto mais importante, tá? Quando a gente muda esse padrão na nossa vida, da gente querer resolver os nossos problemas, principalmente financeiro, é importante você entender uma coisa e trazer isso para sua vida, tá? Você vai fazer um compromisso, exatamente um compromisso que você consiga cumprir, tá? Nessa fase de negociação, é importante eu te falar que assim, você vai decepcionar pessoas, você vai chatear pessoas, às vezes você vai chatear um fornecedor, mas faz parte do processo. É mais importante você, às vezes, chatear alguém ali e, a primeiro momento, prejudicar essa pessoa de alguma forma, porque ela estava contando que ela iria receber aquele valor, às vezes de uma forma integral, ou já era para ter recebido aquele valor. Mas eu prefiro seguir uma linha do seguinte: é mais importante você honrar a tua palavra e seguir com o seu caráter ok. Tipo assim, sei que esse é meu erro, tô buscando, tô lutando, fiz todo um planejamento, fiz toda uma organização e hoje, no momento, a forma como eu posso te pagar é essa. E assim você vai fazendo com todos. O que que eu fiz aqui? Como foi ali em meados de meio do ano de 2025, eu coloquei como prioridade os meus funcionários. Então, eram pessoas que acreditaram em mim, sendo meus funcionários e até outras pessoas que me ajudaram com algum tipo de crédito para que eu pudesse começar um novo negócio, né? Mesmo que fosse um valor baixo ali, mas poder ter essa condição ali de recomeçar de alguma forma, eu dei preferência para essas pessoas. Então, eu congelei a parte de empresas por 6 meses. Falei, ó, a partir de 2026
eu volto a conversar com vocês, tá aqui meu número, qualquer dúvida que vocês tiverem, tô aqui, tô à disposição, quiser falar comigo, ok, isso é importante, tá, galera? Não vai sair por aí fazendo dívida, depois troca de telefone, exclui o aplicativo, né? No caso de banco, exclui o aplicativo e acho que tá tudo bem, não honre com seus compromissos. Então, assim, eu acabei tomando essa atitude porque eu não tinha condição nenhuma de começar a pagar aquelas pessoas ali naquele momento. Não adianta eu fazer aquele compromisso. Então, eu preferi não fazer. Então, eu dei preferência para essas pessoas. Fui, negociei com a maior parte deles. E aqui eu tomei uma atitude muito importante que foi contratar um advogado para ele cuidar de dívida bancária para mim. Por quê? Como eu falo muito no primeiro vídeo, o meu objetivo principal é arcar com toda a minha responsabilidade. Tem um planejamento de longo prazo, né? Ali de pelo menos 5 anos, para tudo se restabelecer, para a gente voltar a ter nome, por exemplo, tranquilamente, sem restrição, tá tudo ajustado, ou a maior parte paga já, né? Ou se não, tudo já pago dentro de um processo aí de 5 anos. Esse é o meu objetivo, certo? E isso tudo eu construí fazendo esses passos que eu falei para vocês. Então, em 2026 eu comecei a entrar em contato com outras pessoas e comecei a fomentar já essas negociações. E aí fica na mão do meu advogado as dívidas bancárias, tá? Então, qual que é o papel do advogado aqui? O papel do advogado é ele entender aonde estão os juros abusivos dos bancos para que a gente possa pagar, mas para que a gente possa pagar o valor justo do que a gente fez como compromisso, certo? Então, basicamente, essa é a linha desse terceiro passo. Você se pôr à frente, efetuar uma negociação, assumir um compromisso daquele que você pode cumprir 100%. E a gente vai para o quarto e último passo, que é o mais importante de todos, que é a execução. Aqui na execução é muito difícil porque a gente tem que dar 1000% de nós. No momento fragilizado emocionalmente, então a gente tem que buscar força, a gente tem que se restabelecer e a gente tem que dar 1000% para o negócio novo que a gente está recomeçando e 1000% para como a gente vai ter condição de arcar com a nossa dívida. Então, uma coisa que eu fiz neste momento foi o seguinte: eu fiz uma proposta para um fornecedor que a gente tinha um excelente relacionamento, temos um excelente relacionamento, trabalhamos junto durante todos esses 8 anos, e eu fiz uma proposta para ele me reativar como comprador. Então eu passei a comprar produto com eles, ativei alguns clientes novamente e comecei a trabalhar com produtos que era do meu ramo antigo. 100% do que eu arrecado de lucro desses produtos, eu estou destinando para poder pagar a dívida. E vou seguindo o planejamento mesmo assim. Né? Então, o objetivo não é eu pagar todas as minhas dívidas com esse recurso. Né? O objetivo é ir trabalhando, crescendo a empresa do novo negócio, fazendo o negócio acontecer, ir pagando novas dívidas, mas automaticamente já conseguindo trabalhar ali dentro de outras responsabilidades ao mesmo tempo. Né? Então é importante eu te falar isso porque assim a gente tem várias opções, né? Hoje a gente tem sistema de afiliados aí em plataforma, Mercado Livre, Shopee, a gente tem como ser entregador, tem como trabalhar com aplicativo de carro, a gente tem N opções de fazer um extra. E nesse momento não tem o que eu te dizer, você vai precisar realmente se doar 1000% porque você tem uma responsabilidade a cumprir e é uma responsabilidade alta. Para isso não impactar tanto assim na sua vida, a ponto que você não consiga mais fazer absolutamente nada e viver só pagando dívida, você precisa buscar novos recursos. É assim que funciona, certo? Vale a pena dizer também um ponto que eu acabei deixando passar. Na fase da negociação, o governo ele lançou um programa recentemente agora, né? Tá vigente, acho que a partir desse mês mesmo, que é o Desenrola Brasil. Eu consegui fazer bons acordos com cartão de crédito em alguns bancos já, usando o próprio programa do governo, tá? Então fica aqui uma dica para você, você consegue negociar também neste modelo, a dívida reduz muito com prazo de pagamento, vale a pena você ir atrás, beleza? Nisso da execução, queria trazer uma coisa para vocês que é o seguinte, fica pesado, fica, mas assim, muitos querem falar, poucos querem fazer. Na minha visão, dívida, ela foi feita para ser paga, dívida não foi feita para ser caloteada. Felizmente a gente tem uma cultura que coloca muitas vezes esse ponto de vai lá, faz, se não der para pagar, segue a vida, né? Tá tudo bem, em algum momento isso caduca. Eu não acredito nisso,
Não é que eu não acredite, eu não acredito nisso como conduta. Não é algo que eu trago para mim e não é algo que eu vou levar para vocês. Aqui eu trago um incentivo muito fiel do seguinte: cumpra suas responsabilidades. Simples assim. E é isso, galera. Esses são 4 passos para você começar a organizar a sua vida. E o mais importante, como tudo, como qualquer construção de meta que você faz, é importante você deixar isso extremamente organizado e olhar para isso assim, no mínimo 3 vezes por semana, para você manter esse combustível ali de incentivo com você o tempo inteiro e você fazendo afirmação para você mesmo de qual que é o seu propósito, do que você está buscando, do porquê você está trabalhando tanto, enfim. E vai fazer muito sentido porque você vai começar a alimentar essa planilha a cada pagamento que você fizer, que você vê que o teu valor total ali, ele tá diminuindo, que a sua dívida está diminuindo e que o teu esforço está valendo a pena, sabe o que vai começar a acontecer? Você vai ficar cada vez mais feliz, motivado pra caramba para você poder fazer mais, fazer mais, fazer mais e buscar aniquilar tudo isso. E aí uma outra possível ali chance de se acontecer é você estar tão motivado que você vai entender qual que é o nível da tua capacidade. Muitas vezes a gente se coloca num lugar que a gente acha que a gente não tem capacidade para mais, mas a gente tem capacidade para muita, mas para muita coisa mesmo. E aqui fica a minha dica final. Não importa o que os outros dizem, importa o que você vai estar fazendo da sua vida, porque no final é só você e você mesmo, simples assim. A gente precisa normalizar ter vergonha por ser alguém ruim, não ter vergonha por a gente ter errado e tá tentando consertar. Ou a gente também pode ter vergonha por ter errado e não tá fazendo nada. Agora, a gente ter errado e a gente está buscando uma evolução, está buscando uma melhora, isso não é motivo para a gente ter vergonha, não. Hoje, infelizmente, grande parte da nossa sociedade brasileira vive num momento de endividamento, certo? Empresas, pessoa física, isso se tornou algo natural. E a gente precisa começar a ter um pouco mais de consciência, ter um pouco mais de responsabilidade, principalmente com isso aqui, ó. Dinheiro não aceita desaforo, não, galera. Esse negócio da gente viver alavancado, acreditando muito que é isso, vamos fazer, depois a gente vê, não funciona. Estou falando aqui por experiência própria. Começa a ter um pouco mais de cuidado, começa a fazer as coisas na sua vida com planejamento de fato. Isso tem total diferença no longo prazo. E lembre-se do seguinte, qual que é o teu objetivo? Daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos, o que você está construindo como pessoa, como empresa? Isso é o que vai fazer a diferença na forma como você vai organizar tudo isso, como você vai planejar tudo isso, como você vai negociar quando não for uma dívida com você mesmo e como você vai executar. Esses são 4 passos para você poder sair da sua dívida, mas também são 4 passos para você poder construir algo sólido no seu futuro, certo? Passei para vocês esses 4 passos que eu tenho total certeza. Pode aplicar aí. Aplica aí, confia no teu processo, confia no longo prazo, que eu sei que vai dar certo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa um incentivo para nós. Clica aqui no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e apoie esse nosso projeto. Se a vida te deu desafios, a gente ajuda a virar o jogo. Até o próximo.